Bom, boa noite a todos. Werther Krause, Chief Transformation Officer da DC, Dismo Compass. Comigo temos hoje Bruno Barranco, consultor associado da DC, professor do MBA na FIAP e mentor de negócio da AC Startups, e consultor independente aí, apoiando o desenvolvimento do ecossistema de tecnologia no Brasil. O Bruno também foi um dos precursores da adoção do Design Thinking no Brasil. Inclusive, nós já bebemos bastante do conhecimento dele aqui na DC com ele. Bruno, seja bem-vindo ao painel. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, acho que faz parte, né, a gente se reunir de tempos em tempos para a gente poder trocar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no universo de tecnologia, já que é um universo tão dinâmico, e eu espero aí poder trazer coisas bem interessantes para todo mundo na noite de hoje. Legal. De fato, nós vamos falar aí sobre o evento que você participou e vai compartilhar com a gente essa tua experiência e reflexões sobre o evento, a Web Summit Rio 2023, né, que é um dos principais eventos da América Latina aí nesse ano, né, sobre tendências tecnológicas de negócios, né? Então, compartilhe conosco aí as tuas primeiras impressões, como é que foi o evento, como é que foi a estrutura dele e alguns números aí. Bom, o evento foi muito interessante. Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que compartilhar e trazer para vocês, que de fato a gente está falando de talvez um dos maiores e mais relevantes eventos de tecnologia no Ocidente, né? Principalmente muito forte na Europa, e ele vem para o Brasil, ele vem para a América Latina e, de fato, se estabelece com o maior evento de tecnologia na nossa região. A gente está falando, pessoal, de mais de 21 mil pessoas, se não me falha a memória, são 21.367 pessoas inscritas, participando nos 4 dias de evento. Então, é muita gente ali. Teve algum ponto pitoresco que te chamou a atenção no evento? Olha, ótima pergunta. Eu acho que se a gente olhar o evento em si, ele, de fato, causa um grande impacto, porque a gente está falando de da maior estrutura de eventos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é uma das maiores cidades do Brasil, e que possui uma infraestrutura de convenções, eventos muito grande, e você está realizando um evento desse porte, né, no Rio Centro, que é o centro de convenções que foi realizado, acho que já mostra para a gente a dimensão, a grandiosidade. Foram utilizados todos os pavilhões do evento, e, de fato, assim, o que me chamou a atenção foi uma grande estrutura, uma grande quantidade de trabalhadores envolvidos, direto e indiretamente. Inevitavelmente, um evento dessa magnitude, ele é muito complexo para você operar. Então, sim, nos primeiros dias a gente pôde, né, nós participantes pudemos observar uma série de questões operacionais e técnicas que atrapalharam um pouquinho o evento, mas nada que impedisse o seu desenvolvimento. Lembrando que o Brasil também é reconhecido na área de eventos como o melhor lugar para você fazer um evento, então o brasileiro sabe disso, é mais exigente. Acho que o europeu, quando veio para cá, talvez ficou um pouquinho, não, eu consigo fazer tudo lá na Europa, e aí o nosso público é mais exigente, a gente está mais acostumado com uma boa experiência do cliente nos eventos. Então, acho que o primeiro ponto que eu trago aqui é mostrar que foi um evento muito grande, e sim, teve alguns detalhes que precisam melhorar para o ano que vem, mas a gente está falando de evento gigantesco. Werther, a gente está falando de mais de 100 horas de conteúdo oficial, diversas outras horas ali de pessoas que criaram reuniões no gramado, na área de alimentação, no estacionamento. Então, foi muito grande, mexeu muito o ecossistema, muitos nomes relevantes e também aqueles nomes de pessoas que a gente sabe que já criou livro, que é mestre, doutor e PhD no assunto, mas também nomes que estão surgindo e estão despontando aí com a nova geração. Então, a gente tem, inclusive, um nome muito legal, que se vocês não conhecem, vão atrás, de uma empreendedora que está super relacionada a empreendedorismo, inovação e tecnologia,
que é a Monique Evely, lá de Salvador, que bem conhecida no Rio de Janeiro, no Brasil, porque, né, faz muitos programas no Multishow, GNT, dá também entrevista na Globo, então movimentou muito, Werther, muito. Bacana. Aproveitando o gancho, quais foram os principais tópicos que você conseguiu observar no evento? Quer dizer, quais eram os grandes temas relevantes para a gente compartilhar aqui? Olha, eu vou trazer uma coisa que eu achei bem interessante, principalmente quando a gente fala do universo de tecnologia. O Web Summit Rio, ele teve a preocupação em trabalhar a questão das mulheres no ambiente de tecnologia. Teve uma iniciativa chamada Women in Tech, que foi disponibilizar alguns ingressos com um preço bem simbólico mesmo, para as mulheres. E esses ingressos eles foram esgotados em tempo recorde de venda em todas as edições no mundo do Web Summit. Ele acabou muito rápido, né, comparando com as outras vendas. E foi muito legal porque essas mulheres que pegaram esse ingresso, elas tinham uma série de vantagens, então elas tinham um acesso diferenciado, elas tinham algumas experiências exclusivas para elas e também algumas áreas. Teve uma área muito legal que é o Women in Tech Lounge, promovido pelo Banco do Brasil, que teve palestras, happy hours, teve algumas interações lá com algumas personalidades legais, bem inspiradoras, que rolou até uma vontade de estar ali no meio, mas obviamente respeitando, não foi porque era exclusivo para as mulheres. Então, acho que o primeiro ponto que eu trago é isso. Dentro de diversidade, teve o cuidado com a mulher, tá? De oferecer essa gama de palestras e atividades exclusivas para elas. Eu acho que isso a gente tem que, de fato, celebrar, porque dentro de tecnologia são pouquíssimas as empresas que conseguem ter um número ali significativo de mulheres, principalmente em posições de liderança, e acho que esse tipo de ação conta muito como exemplo para as grandes empresas seguirem e replicarem no seu dia a dia. E os outros temas? Sim, Você viu mais então. lá? Aí, falando de tema mesmo, aí a gente entra num universo muito legal, né? Porque a gente tem temas bem diversos ali, e aí eu posso trazer para vocês, sem sombra de dúvida, acho que a estrela do evento, de uma maneira geral, foi a inteligência artificial. Ela dominou grande parte dos painéis. Para vocês terem uma ideia, em torno de 40 palestras que tiveram no palco principal. A gente teve mais 4 outros palcos, que tinham temas variados, mas dessas 40, em torno de mais de 12, 13 palestras ali, elas tinham como uma temática, tinham, né, como um tema, o discurso principal, a inteligência artificial, em várias aplicações. Depois a gente conseguiu ver muito forte automação, muito forte dados, análise de dados, né, tomada de decisão baseada em dados. O tema de segurança, eu em particular, pensei que ele ia vir um pouquinho mais forte, não veio tanto, mas sim, muito presente ali. A gente teve, inclusive, algumas empresas de segurança de tecnologia, até da Rússia, vindo dar palestras sobre isso no palco principal. Um ponto que me chamou muita atenção foi ouvir constantemente a questão de custos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente, se a gente tiver oportunidade. Então, falar de custos de operação, custo de equipe, e aí falou de custo, você já imagina investimento, né? Se eu tenho custo, eu tenho que ter dinheiro de algum lugar. Então, teve muitos especialistas de investimento, muito investidor também, muitos representantes de fundos, e a gente teve, sim, um braço de criatividade, um braço de produto, um braço... Eu não falo nem que teve um braço de agilidade, viu, Werther? A agilidade, ela estava ali subentendida, mas eu senti, inclusive, falta de uma grande referência em agilidade, sabe? Alguém que, de fato, levantasse a bandeira ali da agilidade com mais propriedade e gana mesmo, para falar, olha, funciona porque a gente trabalha dentro de um processo e tudo mais. Mas a gente pôde perceber isso dentro dos discursos, principalmente de fundadores, que falam sobre a importância de processos e tudo mais, o que me surpreendeu. E acho que esses foram os principais, Werther.
Vamos explorar um pouquinho mais, então, esses temas. Inteligência artificial, você compartilhar com a gente alguns casos que eles apresentaram, como é que o pessoal vem utilizando, o que te chamou a atenção? Bom, antes de falar dos casos, deixa eu mergulhar um pouquinho num panorama geral, né? Tá. Eu consegui assistir alguns dos painéis, algumas dessas palestras de inteligência artificial, e aí o que eu falo assim, humanamente era impossível você acompanhar todos, como eu falei, eram muitos palcos simultâneos, então, de fato, eu fui costurando a programação ali, e o que, da minha impressão, ficou muito forte o impacto, né, da inteligência artificial nos negócios, mostrando de fato o quanto a inteligência artificial ela se firma como uma tecnologia estratégica para que indústrias de diversos setores possam se desenvolver. Em especial, Werther, eu acho que a gente pode perceber a experiência do cliente drasticamente sofrendo uma transformação de negócio muito grande, né? Antes, o que era um simples script de atendimento, de vendas, se torna algo muito mais dinâmico, né? Porque se torna, de fato, uma conversa entre o cliente final e uma máquina. E aí a gente começa a trazer bancos de dados que são atualizados em tempo real para essa sinergia, né, digamos assim. Então, você tem uma jornada do cliente muito mais personalizada. E, sem sombra de dúvida, a inteligência artificial, ela contribui fortemente nessa personalização da experiência que é oferecida para o cliente e, pasme, em todos os pontos da jornada. Caminhando pelo evento, deu para perceber muitas soluções, muitas startups trazendo esse tipo de solução para diversos momentos da jornada do cliente, em diversos segmentos de indústria, desde varejo até energia, de fato, com diversas aplicações. Acho que não vou nem trazer cases, mas muito mais algumas colocações que alguns executivos colocaram. Bom, primeiro acho que trago o David Droga, da Century Song, ele que recentemente ocupa a principal cadeira da Century Song. Ele, de fato, ele trouxe uma visão muito otimista, né, de como a inteligência artificial ela pode apoiar a criatividade, e aí até acompanhando essa movimentação, a gente vê, né, a inteligência artificial sendo considerada um artista, né? Estou aqui pegando um exemplo bem extremo, né, que eles colocaram lá, mas é isso, na criatividade para trazer novas hipóteses para serem consideradas pelos humanos, pelos especialistas. Outra colocação bem interessante, Werther, foi o Cassie Kozyrkov, esses sobrenomes russos sempre me pegam. Ele que é Chief Decision Specialist no Google, e ele pregou, de fato, assim, bem convicto de que a gente está vivendo, na verdade, uma revolução de user experience, né, de UX, e não uma revolução de AI, né, de inteligência artificial, porque ele mostra que a inteligência, ela trabalha em cima de um banco de dados. Esse banco de dados foi alimentado por uma pesquisa, por uma investigação. E é ela que vai trazer, então, informação. E quem vai dar forma, quem vai, de fato, ajeitar esse produto final, esse resultado final, é o humano. Então, ele fica muito emocionado, muito engajado quando ele afirma que é uma revolução de UX, no final das contas. E se a gente parar para pensar, é um pouco isso mesmo, né? Porque é uma ferramenta de tecnologia que surge para a gente facilitar o nosso trabalho. Dentro De de... fato, desculpa interromper, mas realmente é uma perspectiva nova, enxergar a IA como uma revolução em UX, mas se você parar para pensar, os grandes cases de IA estão muito nessa linha. É o BIA do Bradesco, aqueles cases também de apoiar diagnósticos médicos, todo Uhum. no final das contas está apoiando alguém de alguma maneira, né? É a interação entre o homem e máquina que está cada vez mais sofisticada. Interessante essa perspectiva. Ela é menos tecnológica e muito mais perspectiva de negócios, né? Sim, eu acho que de pano de fundo, Werther, a gente teve
pela primeira vez eu percebi uma viés de humanização da tecnologia depois de muitos anos. Eu Foda. acredito que por volta de 2010 a gente teve um sopro de humanização, né? Quando a gente começou a falar de design thinking. Depois, alguns anos depois, uns 5, 10 anos depois, a gente começou a ter muito o UX, né? O surgimento do UX mesmo. E eu acho que agora a gente tem, de fato, uma tangibilização em termos de negócio da empatia, tá? E aí você trouxe uma coisa bem legal agora, Werther, que me fez lembrar sobre a questão de como que a gente tem que aprender a se relacionar com a inteligência artificial. Por quê? Uma IA, ela vai trabalhar com um banco de dados, mas, de fato, quem vai orientar essa análise, quem vai fazer a programação é um humano. Então, e aí é muito legal que o Brian Collins, que é o cofundador da Collins, que é uma grande consultoria de comunicação, e o Dan Gardner, da Code and Theory, eles trouxeram muito como que a gente tem que aprender a se relacionar, de fato, com essa nova tecnologia. Porque eu e você, Werther, a gente tem que aprender a trabalhar com esse nosso novo colega de trabalho. E como que eu vou tirar, então, uma melhor sinergia? E aí, quem responde, inclusive, essa pergunta é o Bruno Guicardi, da CIT, junto com o Alexandre Witsneski, da UP, que eles mostram a importância da gente evoluir esse relacionamento fazendo teste. Pegando para fazer. Senta, pega umas horinhas do seu dia e faz um teste ali utilizando a inteligência artificial e compartilha o aprendizado. Compartilha num primeiro momento com o pessoal da empresa, depois você vai para o mercado, faz benchmark. Isso, para mim, foi uma surpresa, né? As grandes estão falando que, olha, é novo também para mim e eu estou aprendendo testando. Você está no mudo, Werther. Obrigado. É interessante que não só se aprende testando, mas também a forma como se conduz os projetos nesse cenário é muito diferente, né? A gente não só evoluiu daquele cenário de um projeto preditivo, que você tinha um escopo definido, com agilidade você começa a ter mudanças recorrentes ali na evolução, digamos, do produto. Mas nesse modelo, você não sabe nem direito aonde você vai chegar. Você constrói e aprende de uma dinâmica muito distinta. A própria gestão de projetos é um outro patamar em termos de metodologia e de agilidade. Uma outra forma de conduzir. Não, completamente, completamente. Porque a gente está falando, Werther, de impactos que podem otimizar ou prejudicar um tempo de uma entrega de um projeto. Então, né, eu acho que no universo que a gente tem que rodar, né, um sprint em cada vez menos semanas, isso daí pode ser né, alternativas como essa podem vir a nos ajudar fortemente, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. De novo, vai ser uma nova mudança de mindset. A gente já passou do mindset para a introdução do design thinking, da agilidade, agora tem um outro patamar de mudança. Tem outra revolução caminhando por aí. Do que você viu lá, quais são... que a gente tem ouvido falar muito recentemente da IA generativa. Você ouviu isso lá também? Ou teve outras abordagens de IA também lá no evento? Sim, olha, eu acho que dentro de inteligência artificial, as duas coisas que a gente mais ouvia era o ChatGPT e a generativa. Na minha visão, quem está fazendo isso quem está assim um pouco lá na frente, de fato, são as grandes empresas que conseguem ter times, né, um pouco mais numerosos, e aí com isso a gente sabe que consegue fazer mais testes, além das entregas convencionais, né, prometidas para os clientes. E o que acho que vale muito a gente lembrar que existem dois tipos de inteligência artificial, né? A gente tem o tipo que, de fato, ele é muito específico e o que, de fato, consegue construir raciocínios
caminhando na cognição ali, né? Esse tipo específico, ele está muito avançado e a tendência realmente é continuar evoluindo muito mais, que aí são, de fato, aquelas atividades que são específicas, né? Então, você fazer uma inteligência artificial para fazer uma busca, para fazer uma conversa. Então, coisas específicas, a gente viu vários exemplos ali, principalmente de startups, tá? Por incrível que pareça, pessoal. Muitas startups mostrando, olha, eu já tenho uma inteligência artificial, e aí a gente caminha né, nos níveis lá de consciência da inteligência artificial, mas muito ainda baseados, né? A gente tem ali os bots, a gente tem ali as inteligências como Alexia, como a própria Siri, mas a gente quando a gente começa a se aprofundar, sair do machine learning e entrar na cognição, a gente não tem tantos bons exemplos, né? E aí é o que eles falam daquele desenvolvimento que vai levar muito dinheiro e nenhum dos grandes está pensando em fazer esse investimento agora. Faz sentido. Uma tecnologia de ponta é melhor ir com passos curtos e bem-sucedidos do que tentar dar grandes saltos que acabam, às vezes, tropeçando. De certa forma, foi que o IBM Watson ele foi bem-sucedido em algumas frentes, mas ele não atingiu o grande objetivo dele, de ser a plataforma geral de IA de todo mundo. Então, acho que o passo era muito grande, né? Tinha muita coisa que todo mundo tinha que aprender, quebra de cultura e tudo, né? Eu acredito, Werther, que a inteligência artificial ela tem um grande desafio antes de aprimorar o seu desenvolvimento, que é a democratização da tecnologia. Então, quando eu falo democratização, é de fato a gente conseguir propagar, proliferar a utilização da mesma. Porque senão, é o que eu falo, não é inovação você ter a inteligência artificial mais sofisticada se ninguém está usando. Então, acho que fica essa reflexão aqui para a gente ter. Vamos começar a usar, vamos começar a fazer testes e compartilhar os aprendizados para que todo mundo possa entender o que está acontecendo, utilizar e ter mais investimentos, né, nesse tipo de tecnologia, ainda na base, para a gente pulverizar, ficar mais barato, inclusive, e aí sim a gente pensar num próximo, né, pulo exponencial da tecnologia. Legal. Pegando agora um outro tema que você puxou aí também, você falou um pouco de automação, de a parte de eficiência em custos. Fala um pouquinho do que você viu lá. Olha, eu estou bem de olho nisso daí, porque em torno de menos de um ano e meio, antes de começar vou aqui abrir uma aspas, tá? Uma licença poética, da grande crise da tecnologia, a bem da verdade, assim, pessoal, vamos jogar limpo aqui. As empresas de tecnologia, elas nunca faturaram tanto quanto estão faturando, ok? Então, a gente tem que entender que o papo de a empresa precisa fazer corte para sobreviver, não é bem para sobreviver. Vamos deixar isso bem claro. O que acontece é que talvez teve um erro de gestão, e aí a gente sabe que benchmark, né? Se um errou, os outros que estão fazendo benchmark com esse possivelmente vão cometer um erro similar. Então, o que acontece? As empresas aproveitaram a pandemia, inflaram suas estruturas, saíram contratando, saíram aumentando os seus projetos, iniciaram muitos projetos que não visavam um retorno sobre investimento no curto e médio prazo. E aí, acabou a pandemia, as coisas começaram a retornar um pouco no modelo que estava anteriormente, nada se sustentou mais. Então, ficou muito evidente que muitas das falas esbarravam na questão da eficiência. E aí, claramente, era eficiência de custo, pessoal. A própria Luísa Trajano, da Magalu, ela trouxe uma frase que para mim foi bem emblemática. Ela falou, o resultado é consequência de fazer o propósito, né, entre aspas, aí, de um negócio acontecer. E aí, quando ela fala isso, ela deixa bem claro que o propósito de qualquer negócio é vender a solução de um problema que você identificou. Então, né, no caso dela, ela falou assim, o varejo. Para mim, o meu propósito é vender a casa, montar a casa da pessoa. Para mim, não adianta nada eu ter uma mega
estrutura de tecnologia se eu não estou vendendo? Meu propósito é vender. A tecnologia eu utilizo para conseguir fazer isso. E aí ela falou que quando a gente tem épocas muito fartas de prosperidade, muito intensas, a gente começa a perder um pouco a mão. Nesse momento, da fala dela, o Roberto Marinho Neto, que hoje está à frente do Global Ventures, ele concordou com ela, realmente acontece muito isso, das pessoas perderem a mão e contratar em demasia. E aí foi muito interessante que, em contrapartida em contraponto dessa questão que eles trouxeram, eu vi muitas pessoas nos palcos secundários falando sobre essa questão. Em específico, teve até o fundador do Stark Bank, o Rafael Stark, ele trouxe, de fato, ali uma palestra para falar, olha, como que eu faço aqui minha curva de eficiência se manter perfeita? E ele trouxe, olha, eu persigo eficiência em custo, eu só contrato o essencial de pessoas, eu tento reter elas desenvolvendo, dando bons benefícios e tudo mais, mas ele deixou muito claro que é uma empresa focado em números. E aí, nesse contexto, a gente vê, então, uma virada que antes a gente estava vivendo um momento, eu brinco, né? A gente estava vivendo muito um momento utópico, falando nos eventos de ESG, de novas tecnologias, e poucas pessoas falando de gestão do negócio. E dessa vez, não, a gente começou a ver claramente essas falas. Outra fala, Werther, bem interessante, foi do Eduardo Peixoto, do César, né, que é o centro de tecnologia lá do Recife, que ele fala que tem que ter qualquer CEO ou fundador de startup, ele tem que ter, e também aí eu coloco, né, e também gestor de projeto, ele tem que ter a necessidade de combinar a busca pela eficiência, redução de desperdício e produtividade. Porque isso tudo aí vai garantir que você entregue com eficiência o seu propósito. Eu acho que é muito forte isso. E ainda dentro desse tema, só para concluir, a gente teve um painel bem interessante, Werther, né? Que dentro desse caos todo, por que o Brasil está sendo olhado? Acho que vale muito a pena a gente parar para pensar sobre isso. Primeiro, a gente recebeu um evento desse porte aqui, dessa relevância no ecossistema global, veio aqui. Por quê? É muito claro, inclusive para os investidores, que se um modelo de negócio, um modelo de operação funciona no Brasil, ele funciona no resto do mundo. E não sou eu que estou falando, gente. É o Tim Draper, do Draper Associates, é a Jenny Fielding, do The Found, que são grandes fundos de investimento, e eles falam, se deu certo no Brasil, um modelo de trabalho, a gente não tem sombra de dúvida que vai conseguir implementar em todo lugar do mundo, por causa da complexidade no nosso cenário econômico, do nosso cenário o jeitinho brasileiro, né? Quem que não gosta? Adaptabilidade, né, também, né? A Total, nossa adaptabilidade, né? total. Eu acho que, assim, trabalhando em projetos internacionais, eu vejo como nós, brasileiros, temos facilidades, inclusive, de adaptar metodologias e métodos. A gente tem uma facilidade de juntar, de brincar de Lego, né, de bloquinhos e montar o nosso próprio modelo, que talvez os outros não tenham tanta facilidade. Acho que vale a pena muito a gente olhar para essa questão, viu, Werther? Sem sombra de dúvida, a eficiência ela esbarra na gestão de projetos por causa disso. Entender que você tem que sair do livro, você tem que entender o seu contexto, do seu projeto, do seu negócio e fazer as adaptações necessárias, se arriscar. Isso também no DNA da DC, nesse sentido, tanto até em muitos momentos a gente usa isso como um discurso dos nossos valores e de propósito da empresa, realmente de ajudar nossos clientes a melhorar a sua produtividade, sua eficiência. Então, a gente sempre, acho que desde sempre, esse foi uma linha mestre da DC. Agora, como fazer isso? Aí é na parte de gerenciamento de projetos, juntando metodologias A ou B, quer dizer, independente da metodologia, fazer essa composição para que a gente atinja efetivamente a eficiência. E até na nossa gestão interna também
volta e meia a gente reflete sobre que custos é igual unha, né? Tem que cortar o tempo todo, né? Você tem que ficar o tempo todo buscando essa eficiência. Não é uma coisa que você atingiu e parou. Tem que ficar sempre atento. E um dos momentos mais perigosos é o da abundância. É quando você acha que ela é eterna. Por alguma razão, você acha que... E você acaba esquecendo. O ser humano tem uma memória curta, né? A gente vive em ciclos. E o ciclo tem um ciclo da alta e o ciclo da baixa. Então, você tem que, na alta, se preparar para o da baixa. E o da baixa se preparar para o da alta. E a gente acaba fazendo sempre de forma reativa ao contrário, né? Quando eu estou na alta, eu acho que vou continuar na alta. E quando eu estou na baixa, eu controlo tudo, retenho tudo, quando, na verdade, você tem que exatamente ter uma folga para você investir e surfar a onda da recuperação. Quem faz isso vai muito bem, mas é a minoria do mercado, a maioria acaba seguindo as ondas. Eu vi uma vez uma imagem, recentemente, que eu achei muito interessante. Época quando a bolha da internet explodiu. A imagem era de uma empresinha de fundo de quintal, conhecida como Amazon, que exatamente na quebra da bolha foi quando ela surgiu. E aí ela é o que é hoje, a gente não precisa nem falar muito mais sobre ela. Então, esse é um dos pontos. O que mais você pode compartilhar com a gente da tua experiência do evento? Olha, ouvindo você agora, eu fui ligando alguns pontos aqui que eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente pôde ver também com muita facilidade lá um universo que une o ágil, a criatividade e a responsabilidade. E tem tudo a ver com o que você acabou de falar, porque quando a gente une o ágil, o criativo, o responsável, a gente consegue caminhar em direção à prosperidade de uma maneira sustentável. Por quê? Aparentemente, nenhuma empresa consegue se manter competitiva se não adotar essa mentalidade ágil para buscar uma inovação de maneira sustentável. Ficou muito claro quando um dos responsáveis pelo a Embraer X, que é um braço de inovação da Embraer, ele deixou bem claro, se a gente não aprendesse essa mentalidade ágil e inovadora, a gente ia morrer, né? E até acho que eu durante o evento fiz uma cobertura ali ao vivo e eu trouxe isso, eu falei assim, é até curioso a gente olhar isso de uma pessoa que trabalha com avião, né? Poxa, avião demora tanto para construir, para, né, depreciar, e como ele está tão preocupado com assim, pois é um mercado, na verdade, bem competitivo, porque é um mercado global. A Embraer é considerada uma dos maiores fabricantes do mundo, e se a Embraer ou qualquer outra empresa não entender que o novo desenvolvimento de negócio, ele parte desse entendimento que eu preciso ser responsável, saber que tipo de investimento, que tipo de equipe eu vou ter, que tipo de métodos eu vou ter, eu não vou conseguir preparar produtos e projetos para competir nesse novo mercado. E aí a gente vê muito forte, a gente viu lá muito forte, Werther, a questão de que, de fato, muitas empresas de tecnologia estão conseguindo fazer reviravoltas nos mercados que atuam, porque elas perceberam que elas tinham que mexer uma coisinha ou outra dentro da empresa e oferecer software as a service, né? O famoso SaaS. Então, a gente pôde perceber um aumento significativo de empresas no setor. O setor também começou a registrar um maior faturamento, o ticket médio desse tipo de serviço aumentou. E, sem sombra de dúvida, essas empresas, essas startups só conseguem tracionar, fazer entrega na velocidade que elas fazem se elas seguem uma metodologia ágil. Não tem uma receita milagrosa. A gente tem que trabalhar de uma maneira ordenada para conseguir controlar a efusão criativa do ser humano. Né? Porque senão a criatividade, sem ser gerenciada, ela vira o caos. E a gente viu isso no evento de uma maneira muito forte. Aí eu trago até de novo o Eduardo Peixoto lá do César, do Centro de Estudos
sistemas avançados do Recife, e ele fala que hoje os executivos, eles precisam ter habilidade de pensar o core ao mesmo tempo que buscam a inovação. Então, como que você, né, busca o core, ou seja, sua responsabilidade, como que você mentaliza, tangibilizar sua responsabilidade e mentaliza a criatividade, tangibiliza a criatividade na inovação. E aí ele traz isso como ambidestria organizacional. Eu acho que isso foi muito forte, muito forte. Outro ponto, Werther, muito forte associado a essa como organizar o aparente caos, a gente viu muito a tomadas de decisões rápidas baseadas em dados. Ficou explícito essa visão do Milton Maluhy Filho, o CEO do Itaú Unibanco, onde ele vislumbra uma cultura ágil. De fato, é isso que ele vislumbra, mas ela tem que ser orientada a dados, né? E esses dados, eles precisam trabalhar como fonte para que você consiga oferecer uma experiência única, personalizada, independente se é uma pessoa física, pessoa jurídica. Então, a orientação a dados é, de fato, algo já muito levado a sério, investimentos fortíssimos acontecendo, e o timing disso tudo acontecer, Werther, é agora. É muito importante você saber que tipo de dado você está coletando, qual o objetivo dele e usar ele. Eu vejo muitos lugares por aí, e nos corredores a gente ouve, né, ouve muito casos de insucesso, vamos dizer assim. A gente podia criar um nome, né, para insucesso. Mas a gente ouviu muitos casos de insucesso de pessoas que testaram e não deu certo porque não usava o dado que conseguia no lugar certo, no tempo certo, principalmente no tempo certo. Porque imagina, hoje que, já que você coleta tanto dado, em tantos momentos diferentes de uma jornada, a gente consegue hiperpersonalizar essa jornada de ponta a ponta. Se você não tiver uma cultura muito forte, né, de dados e de decisões baseadas em dados, de fazer todo esse esforço para colocar ele no canto. Então, acho que a gente precisa, de fato, respirar mais empresas centradas no cliente e orientadas a dados. Isso, sem sombra de dúvida, o evento mostrou para a gente. Bruno, que eu observei pelas tuas colocações, é que o evento, apesar de ele ter muitas startups, também tem muito conteúdo relacionado a grandes corporações também, né? E juntando não só as Big Tech, mas o Itaú, por exemplo, não é uma Big Tech, então você tem vários exemplos. Eu sei que também a B3 também estava lá com um grande stand. Eu vou fazer uma pergunta pensando no futuro, mas eu estou voltando atrás, acho que é uma questão do presente, né? Como é que você enxerga essa questão do mercado de trabalho, as pessoas? Como é que elas podem como é que elas podem enxergar isso, refletir sobre a situação atual e pensar numa jornada, aí sim, futura, de uma nova formação? Porque a gente está falando de múltiplas tecnologias, múltiplos modelos de negócio, orientado a dados, que é a empresa, o americano chama de Data Driven Business, né? É uma outra forma de pensar, não adianta só você coletar dados, a empresa muitas vezes tem milhões de dados, mas não sabe o que fazer com eles. Então, é outra forma de conduzir negócios, tanto do ponto de vista de estratégia quanto do tático operacional. Quer dizer, tem toda uma movimentação na organização e mudança em mindset, preparo, e observa que eu não vejo muita formação para isso, eu vejo muita coisa pingada, né? Como é que você está? Não sei se lá no evento trouxeram essa reflexão e como é que é a tua própria reflexão em relação a essa dinâmica que está acontecendo e como é que o indivíduo pode se inserir na dinâmica. Tá, nossa, você fez várias perguntas em uma, mas vamos lá. Exato. Bom, sobre as empresas que estavam presentes, de fato, as que mais chamavam atenção, elas eram ou de fato as Big Techs, ou de fato as empresas da área financeira, os bancos. Então, a gente tinha um stand muito grande do Itaú, da BV Financeira, do Banco, né, BV, a gente tinha a GM, né, de carros estava ali também,
A gente via, então, grandes multinacionais estavam presentes ali, muito forte de tecnologia, muito forte na área financeira, as fintechs também com muitas startups de fintech lá, grande parte, na minha opinião, e a gente percebe que o caminho que essas grandes fizeram não é de hoje, não é de ontem. E aí eu vou trazer até um papo que eu tive com a Juliana Lima, que é da BV, ela é gerente de inovação lá, e ela estava me explicando, ela falou, Bruno, para a gente estar aqui hoje com esse evento, é um projeto de 3 anos, fortemente investido dentro do banco. Então, a nossa jornada de inovação já existia antes desses 3 anos, com um viés muito mais de transformação, muito mais de impacto no negócio, mas a gente ainda não tinha uma maturidade nesse nível que a gente conseguiu construir nessa jornada de 3 anos. Então, eles fizeram uma jornada de impacto na liderança, então na alta liderança e na média liderança, para que esses executivos comecem a entender o que está acontecendo ao redor. E aí, acho que esbarra nessa questão da jornada da pessoa, né? A gente tem que entender que, pessoal, segura a ansiedade, mas estamos diante do lifelong journey. Isso a gente vai aprender o resto da nossa vida. Se você pretende trabalhar com transformação digital, com inovação, você tem que entender que você, como indivíduo, tem que buscar inovar o tempo todo. Você vai ter que se reciclar o tempo todo. Por quê? O mundo muda. O que você aprendeu ontem, talvez daqui 1, 2, 3 meses, talvez não é tão aderente, não é tão real, por causa dessas mudanças de tecnologias que impactam sistemas, fluxos de trabalho e assim por diante. Então, talvez você tenha que voltar a estudar a mesma coisa, porque o contexto é completamente diferente. As pessoas têm uma resistência. Putz, Bruno, vou ter que voltar a estudar? Na verdade, você nunca devia ter parado de estudar. E a formação mora nisso, Werther. Você entender que você sempre vai ter que ficar atualizado, entender que, vez ou outra, você vai ter que ver se o livro que você leu há 2 anos atrás não tem uma nova edição, com uma nova perspectiva, que, né, acontece bastante, as edições dos livros, e entender que nem tudo você consegue aprender num videozinho de 5 minutos na internet. Não é um curso de um final de semana que te vai se tornar um especialista no assunto, mas a busca, acho que paralela, de você buscar um conhecimento mais teórico e você fazer os testes. Gente, vai validar o que você está aprendendo. Faz um testezinho em pequena escala, pega a relevância, ganha a confiabilidade do pessoal do projeto e manda ver. Bacana. Eu acho. Eu compartilho realmente desse pensamento. Eu acho que a gente precisa pílula de conhecimento o tempo todo, né? Uhum. Sim, sim. Continuamente. Bruno, estamos chegando no final. Aí, queria ouvir tuas últimas reflexões aí sobre o evento, como é que a gente se prepara para o próximo, né? Já sei que você está planejando ir para Portugal. Sim, em setembro a gente tem o próximo Web Summit, Portugal. Eles fazem outras edições na Ásia, tá? Mas eu pretendo ir no de Portugal mesmo. Como que se preparar? Eu acho que antes de tudo, assim, se você tem o objetivo de ir do Rio ano que vem, ano de Portugal em setembro, você se organizar a sua agenda, porque é uma semana muito intensa, muito puxada. Você vai ter 4 dias de evento ou 3,5 que vão exigir muito preparo físico, inclusive, porque, como eu falei, é muita coisa simultânea, é muito amplo os espaços do evento, então vai exigir bastante. Então você tem que se organizar aí para ficar ali uma semana, né? Eu falo assim, vai no sábado e volta no domingo da outra semana, porque vai ser cansativo e acontece muitos eventos paralelos, inclusive fora do evento. Porque, de novo, a gente tem que aproveitar e hackear o sistema e aproveitar que tem 91 nacionalidades diferentes na cidade para se conectar e participar das agendas paralelas. Eu mesmo também participei de algumas agendas paralelas nas manhãs. E então, se organizem muito forte sobre isso.
Quando sair a programação, já tenta montar a sua agenda para você ver em que momento você vai assistir, qual palestra, em qual lugar. E não se esqueçam, reservem um tempo para fazer networking, para fazer conexões, para conhecer os estandes. E olha, Werther, eu acho que tem que ter uma expectativa bem alinhada nesse momento. Diferente de outros eventos de tecnologia, o Web Summit ele tem uma característica um pouco singular, tá? Diferente do SXSW, onde você tem uma palestra ali, geralmente de 1 hora e meia, onde o especialista consegue se aprofundar no assunto, no Web Summit não. Então, não vá para o evento esperando que a gente vai ter um aprofundamento nos temas. Não é o local para isso. É muito mais focado para conexões e para você, de fato, pegar as tendências do que está acontecendo. Eu acho que essas são as principais dicas que eu poderia dar para quem está pensando aí em aproveitar a próxima edição. Então, valeu, né? Super valeu, super valeu. Se o foco for conexões e saber as próximas tendências, eu fortemente recomendo. Ô, Bruno, muito obrigado. Valeu mesmo pela tua participação aqui. Muito conteúdo interessante e muitos insights para a gente ir pensando também para o próximo, né? Ou os próximos, né? Espero que continuem bastante. E uma curiosidade também para a gente ver como é que o Rio de Janeiro vai avançar com esse investimento todo aí, como é que, de fato, vai tentar se tornar o Vale do Silício aí da América Latina. Vamos ver. O Olha, tempo dirá. se depender do Paes, o prefeito da cidade, de fato, existem atividades que estão acontecendo, investimentos sendo feitos em infraestrutura, em programas para incentivar esses novos empreendedores. E entre, assim, eu ouvi boatos que São Paulo estava presente lá, tinha um stand da cidade de São Paulo. Existem boatos que eles estão tentando levar o Web Summit, eu não sei como está a parte contratual, acho difícil, mas eu acho que é uma grande oportunidade para a cidade está renascendo economicamente agora nesse novo governo, com os novos investimentos, retomando em petróleo, em construção, em energia, e eu acho que vale muito a pena quem é envolvido com gestão de projetos, você dar uma verificada nessas oportunidades. E, afinal de contas, né, a gente logo mais tem um outro evento relacionado a isso, né, que é o PM Case Day, e eu acho que é super aderente também, porque a gente está falando de olhar para o futuro, olhar o que vai acontecer. Quando que vai ser o próximo PM Day, Werther? Dia 19 e 20 de junho, próximos aí. De fato, vão ter esses temas que a gente até conversou aí do Web Summit, vários deles vão ser abordados, inteligência artificial vai fazer parte também, a questão da diversidade, inclusão. Só para ter ideia, tem 4 executivos de recursos humanos participando aí como palestrante ou painelista. Vai ter um painel da questão das lideranças transformadoras, um outro painel sobre governança transformadora, que hoje é um tema muito forte, que é a questão da governança, papel dos conselhos cada vez mais ativo no direcionamento dos rumos das organizações, né? E cases, né? Tem case da Supergarbras sobre transformação digital, exatamente focado na experiência do cliente. O CIO, o CDO da Super que vai apresentar, muito bacana. A FleetCor também, o VP de tecnologia, vai falar governança com agilidade, ou agilidade com governança, muito interessante também, porque a FleetCor, para os que não sabem, ela é a dona do Sem Parar, entre outras empresas do grupo, muito interessante também. E sobre governança, vai ter também a Ana Buchain, que é a VP da B3, também falando bastante sobre a temática. Muito bom, acho que vai ser um baita evento. Acho que De vale as 19 a 20 inscrições aí. de junho. De 19 a 20 de junho. 19 e 20 de junho. Legal, tá? Legal. E aí o pessoal consegue se inscrever nesse QR Code aqui. Exatamente. É só pegar o QR Code e se inscrever. Legal, maravilha. Legal, ótimo. Valeu, Bruno. Obrigado, Werther. Obrigado, Lauri. Pessoal, parabéns aí. Excelente. Aproveitado bastante. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.